Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar nos escritos de um teólogo, o Rodman Williams, e especificamente num capítulo sobre a missão do Espírito Santo. Isso. E o texto propõe uma visão quase radical, a ideia de que o Espírito não é só, sabe, um sentimento de paz, mas um agente ativo com uma missão, tipo, em 3 frentes bem definidas. Exatamente. Então, nossa análise vai tentar responder a uma pergunta. Se o que esse autor descreve é o padrão de fábrica da experiência cristã, por que ela soa tão diferente da realidade de muitos hoje? Essa é a questão central, né? O que a fonte nos força a confrontar. Williams não está falando de uma experiência mística para poucos, mas de algo que ele apresenta como central para a fé. Certo. E ele desdobra essa missão em 3 papéis. O Espírito como um guia para a verdade, como uma fonte de poder para o ministério e, por fim, como uma certificação da nossa fé. E não são só categorias teológicas, são realidades para serem experimentadas. É isso. É exatamente essa a provocação do texto. Certo. Então vamos começar por essa primeira função. O guia para a verdade. O texto usa uma expressão específica, o espírito da verdade. Isso é mais do que só inspiração. Certo. O que isso significa na prática? Significa algo muito focado. O fascinante aqui é que o autor conecta isso diretamente a Cristo. A verdade para a qual o Espírito guia não é tipo uma verdade filosófica genérica. Sobre o universo, algo assim. Isso é a verdade sobre quem é Jesus. O papel do Espírito, segundo Williams, é essencialmente o de um holofote, sabe? Sempre apontado para Cristo, revelando a profundidade do que ele disse e fez. E a fonte dá um exemplo disso em ação com os próprios discípulos, que é bem revelador. Antes do Pentecostes, eles estavam com Jesus há anos, mas a ficha ainda não tinha caído completamente. Pois é, eles ainda perguntam, Senhor, é agora que vais restaurar o reino Israel? A visão deles era totalmente política. Totalmente. Eles estavam pensando num reino terreno, com fronteiras, exércitos. Depois do Pentecostes, essa mentalidade vira de ponta cabeça. Muda tudo. Muda tudo. De repente, Pedro se levanta e prega sobre um reino espiritual, acessível a todas as nações. Para o autor, essa transformação de perspectiva é a prova, sabe? A prova cabal da orientação do Espírito da Verdade. Não foi um curso de teologia, foi uma iluminação interna. Exatamente. E aqui é que a coisa fica realmente provocadora. O texto argumenta que essa orientação não era um privilégio exclusivo dos apóstolos. Não mesmo. O autor cita uma passagem da primeira carta de João que diz que os crentes comuns têm uma unção que vem do santo e sabes tudo. Nossa, mas espera aí. Dizer que todo mundo sabe tudo é uma afirmação bem forte, né? É uma afirmação radical, sem dúvida. E o texto imediatamente qualifica isso. Não se trata de onisciência, de saber a capital do Burundi. Claro, claro. A ideia é que, pela ação do Espírito, cada crente recebe o conhecimento essencial sobre a verdade de Cristo. É por isso que as cartas de Paulo ao Pedro são muitas vezes enquadradas como lembretes. Ah, interessante. Eles não estão dizendo, deixem-me ensinar algo que vocês não têm a menor ideia. Mas sim, quero lembrá-los, despertar em vocês uma verdade que no fundo já conhecem. Peraí, se a gente levar a sério essa ideia da unção que ensina tudo, isso meio que vira de cabeça para baixo a hierarquia tradicional de conhecimento na igreja, não? Exatamente. Onde o conhecimento flui de cima para baixo, do especialista para o leigo. O texto explora essa consequência. Sim, essa é a provocação. O autor sugere que isso democratiza o acesso à verdade fundamental. Não elimina a necessidade de mestres e pastores, mas os reposiciona. Como assim? O papel deles não seria entregar uma verdade nova, lacrada, mas ajudar os crentes a despertar e articular a verdade que pela ação do Espírito já reside neles. Muda a dinâmica, sabe? Deixa de ser uma dependência total. Isso, vira uma parceria guiada. O mestre se torna um facilitador do conhecimento que o Espírito já iniciou. Entendi. Então o primeiro passo é essa orientação interna, quase como um sistema operacional que já vem instalado. Mas saber a verdade trancado numa sala não muda o mundo. O texto conecta esse conhecimento com a ação. É exatamente para aí que ele nos leva. O argumento é que o Espírito não entrega só o mapa,
ele também enche o tanque do carro. Boa analogia. É a transição da verdade para o poder para o ministério. O paralelo que a fonte traça é com o próprio Jesus. O ministério público dele só começa depois que o Espírito desce sobre ele no batismo. A implicação é, se nem Jesus iniciou sua missão sem essa capacitação, por que os seguidores fariam diferente? Exatamente. E o texto enfatiza que não estamos falando de uma energia cósmica ou... De força de vontade turbinada. Isso. É o poder da pessoa do Espírito Santo agindo. O objetivo, segundo Williams, é um só: a continuação do ministério de Cristo na Terra através do corpo dele, que é a Igreja. E esse poder se manifesta de formas concretas. Sim, que o texto divide em duas categorias. A primeira é o que ele chama de testemunho eficaz, e o exemplo clássico aqui é Pedro no Pentecostes. Um pescador, descrito como impulsivo, que até negou Jesus, de repente se levanta e faz um discurso para uma multidão de milhares de pessoas. Mas alguém poderia argumentar que ele só se tornou um ótimo orador de uma hora para outra. O que, segundo a fonte, diferencia um discurso carismático de um testemunho incendiado pelo Espírito. A linha, segundo o autor, está no resultado. Não se trata da eloquência de Pedro. Mas do efeito das palavras. Exato. A multidão não sai aplaudindo o orador, eles saem compungidos em seu coração, ou seja, profundamente incomodados, e perguntam: irmãos, que faremos? O testemunho eficaz, nesse modelo, não gera admiração pela pessoa, gera uma crise interna no ouvinte. É um poder que vai além da retórica. E não é um evento isolado, né? O texto menciona Filipe, que era tipo um administrador, não um apóstolo. Isso, um dos diáconos. E ele vai para Samaria, um lugar com uma hostilidade histórica gigantesca contra os judeus, e a pregação dele causa um impacto enorme na cidade. Pois é. E se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos o que o texto chama de espírito missionário. A ideia é que onde o espírito atua de forma genuína, ele cria um impulso centrífugo. Empurrando os crentes para fora de suas bolhas. Isso, para testemunhar. O autor observa que esse testemunho pode até encontrar oposição feroz, como aconteceu com Paulo, mas ele nunca é neutro. Ele é eficaz porque sempre provoca uma reação. Ou aceitação ou rejeição, mas nunca indiferença. Nunca indiferença. Ok, isso cobre o testemunho falado, mas o texto vai além e entra na segunda manifestação de poder: as obras poderosas. Sinais, maravilhas. Exatamente. A ideia de que o evangelho não é para ser só ouvido, mas também visto. O autor divide essas obras em duas subcategorias. A primeira é a cura. O exemplo do mendigo aleijado na porta do templo. Esse é o exemplo central. E é crucial notar como o texto enquadra o milagre. Não como um show. A cura foi o que atraiu a multidão. Foi o outdoor que deu a Pedro a plataforma para pregar. O milagre abriu a porta para a palavra. Isso. A fonte também aborda uma questão delicada. Às vezes, o texto bíblico diz que todos foram curados, e outras vezes fala em muitos. Isso é interessante porque a experiência hoje, é que a maioria não é curada. O autor oferece alguma ponte para isso? Ele aborda com cuidado. A fonte não dá uma fórmula mágica, tipo, faça X e Y vai acontecer. Certo. Em vez disso, aponta para uma tensão. De um lado, o poder para curar está disponível. Do outro, fatores como o ambiente de fé, do lado humano e, principalmente, a soberania de Deus. A ideia de que ele tem um propósito maior que a gente nem sempre entende. Isso, o ponto principal do autor não é garantir 100% de sucesso, mas afirmar que a cura continua sendo uma ferramenta legítima e poderosa no kit de ferramentas do Espírito. E a segunda categoria de obras poderosas é a libertação, que o texto distingue bem da cura de uma doença. Sim, e isso levanta uma questão importante sobre diagnóstico espiritual. A libertação, segundo o texto, lida com uma questão mais profunda que uma enfermidade. Uma escravidão do espírito humano por uma força hostil. O exemplo que ele usa é o de Paulo com a jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação, né? Exatamente.
Ela estava gerando lucro para os donos, mas não era livre. E o que é fascinante na história é que o espírito nela reconhece a autoridade de Paulo, seguindo eles e gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Não parece hostil à primeira vista. Pois é, parece até uma boa propaganda. Mas Paulo percebe que a fonte desse testemunho é impura e que a mulher está em cativeiro. A libertação dela não foi uma cura. Foi uma expulsão. Foi uma expulsão. E o autor descreve uma dinâmica interessante aqui. Às vezes, a simples presença do Espírito Santo num crente pode expor e atormentar uma presença maligna em outra pessoa, o que implica uma responsabilidade enorme, porque um diagnóstico errado aqui, segundo o autor, pode ser muito prejudicial. Tentar curar uma possessão ou exorcizar um problema psicológico. Exato, e é por isso que o texto frisa tanto a necessidade de discernimento espiritual. Saber quando um problema requer oração por cura, disciplina, aconselhamento ou libertação. Confundir isso pode causar mais danos do que bem. Com certeza. Ok, então temos o espírito guiando para a verdade e capacitando com poder. Mas e a experiência interna da pessoa? Como tudo isso se conecta com o próprio crente? Isso nos leva à terceira missão que o texto descreve, a certificação. Precisamente. É como um selo de autenticidade. Um selo. O texto usa o exemplo de Cornélio, um gentil. Quando o Espírito desce sobre a casa dele da mesma forma que desceu sobre os apóstolos judeus, aquilo funciona como uma certificação externa para Pedro. É Deus dizendo, viu? Eu os aceitei. Eles fazem parte do time agora. Isso, mas ao mesmo tempo é uma certificação interna para o próprio Cornélio e sua família. Uma confirmação poderosa da sua nova identidade. E essa certificação interna tem uma expressão muito pessoal. O texto fala do Espírito que nos leva a clamar Abba, Pai. Sim. Não é só pensar, Deus é meu Pai, mas um clamor que vem de dentro. Isso. Esse clamor é apresentado como testemunho do próprio Espírito ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. É algo que vai além da lógica. Do assentimento intelectual. Exatamente. Segundo o autor, é isso que gera o que ele chama de plena certeza da fé. Não é só crer, é saber de uma forma visceral, profunda, que você pertence a Deus. A fonte também usa outra analogia, a de garantia, ou penhor. E isso mesmo, como sinal na compra de um imóvel. O Espírito Santo é descrito como a primeira parcela, o adiantamento da herança futura que nos está prometida. Ah, entendi. Não é a herança completa, mas é uma amostra real e poderosa dela, aqui e agora. Essa experiência, segundo o texto, cria uma expectativa, uma saudade quase dolorosa pela redenção final. É a garantia de que o resto do pagamento virá. Exato. Para fechar a análise do texto, o autor faz uma distinção que parece crucial para ele, entre a missão do Espírito e a obra de santificação. Por que ele se preocupa tanto com isso? A fonte coloca isso em duas caixas conceituais diferentes porque a confusão pode levar à paralisia. A santificação é o que o Espírito faz em nós para nossa salvação. É a faxina interna, a obra que os teólogos chamam de soteriológica. Relacionada à salvação. Isso. Já a missão que a gente explorou, guiar, capacitar, certificar, é o que o Espírito quer fazer através de nós para o mundo. É a obra missiológica. E qual é o perigo de misturar as duas coisas? A preocupação do autor é que se a gente confundir, podemos ficar esperando uma perfeição pessoal que nunca chega e nunca partimos para a ação. A pessoa pensa, eu ainda não sou santo o suficiente para ser usado por Deus. Exatamente, Williams argumenta que a capacitação para a missão não é um prêmio pela santidade, mas uma ferramenta para o trabalho, dada a pessoas que ainda estão no processo de serem santificadas. Então, recapitulando nossa análise do texto de Williams, ele nos apresenta um Espírito Santo que é tudo menos passivo. Ele tem uma missão clara com 3 funções: guiar, capacitar e, por fim, certificar. Isso. Guiar os crentes à verdade em Cristo, capacitá-los com poder real e certificar a fé deles, dando uma certeza interna profunda. E uma garantia do futuro. Exato. O que fica evidente é que, nesta perspectiva, a experiência cristã é para ser profundamente participativa e dinâmica. O Espírito não é um conceito,
mas um diretor de operações divino, sabe? Que impulsiona ativamente a missão de Deus no mundo, através de pessoas comuns. Através de pessoas comuns. O que nos traz de volta à nossa pergunta inicial e nos deixa com um pensamento final. Se este modelo de guia, poder e certificação é o padrão apresentado por autores como Williams, como ele se compara com a experiência e a prática da fé hoje? Uhum. Num mundo que muitas vezes valoriza mais o conhecimento intelectual ou a estrutura organizacional, o que significa levar a sério a ideia de um poder sobrenatural ativo e disponível para o testemunho, a cura e a libertação. No século XXI.